Esse papo vai ser muito interessante, vai ser bem legal, eu tô excited. Falei assim, Carol, você conhece Venture Capital? Isso era 2012, não, 11, 12, alguma coisa assim. Nossa, fugi. Não sei o que é isso. Ele, então, eu acho que você podia começar a conhecer. Eu acho que a gente muitas vezes mistifica um pouco a figura do investidor. Que a gente não consegue entender, entendeu? Os bastidores. Parece que, virou aquela entidade ali que é o investidor e que, você precisa meio que encantá-lo ali para ele investir na sua ideia, na sua empresa e tudo. Brotou essa ideia, mas como é que você adentrou e se tornou uma referência também no mercado? E também queria saber se tem algum desafio para você de ser uma mulher nesse mercado também. E alguém de humanas. Ótimas perguntas. Muitas, né? Muitas numa só. Mas é que vem na cabeça. Tudo bem, a gente se organiza aqui. Uma coisa que eu fui aprendendo é que uma investidora ela precisa ser completa. E o que quer dizer uma investidora completa? É uma investidora que vai entender quais são os trends do mercado, para onde esse mercado tá indo, quais são as entrelinhas daquele deal. Eu acho que você nunca pode deixar você, como mulher investidora, você achar que isso vai te limitar. No momento que você põe isso como no seu mindset, que isso pode te limitar, e você quer mudar essa sua realidade, se masculinizando e tudo mais, aí você não encontra o seu real poder. Cara, vocês investiram na Stone, Gympass, caras muito feras aí, grandes exemplos de unicórnios nossos. Você vê algum padrão nesses caras, nessas empresas? Quando você tem uma cultura muito forte e as pessoas se conectaram e elas trabalham aqui e elas ficam aqui por conta dessas culturas muito fortes, esse penso que eu pensei que ele vai diminuir muito. Essas ondas de tecnologia, não é que elas surgem da noite pro dia. O que surge da noite pro dia, esses grandes breakthroughs, é quando elas se tornam cada vez mais perto do consumo e da acessibilidade. Quando você olha pra AI, que agora todo mundo fala AI, cara, AI sempre tava aí. Fala empreendedor, empreendedora, estamos aqui em mais um episódio do nosso BHubCast, nosso papo de empreendedores, e hoje eu tenho o prazer de convidar aqui uma amiga que é multitalentosa, né? Atleta aí do kitesurf, né? Investidora aí, uma das investidoras mais conhecidas do nosso mercado de empreendedorismo brasileiro, né? Nossa investidora aqui na BHub, e também, né, tem um nickname aí de Golden Retriever aí do Venture Capital brasileiro, porque ela é cheia de amigos aí, tem o melhor networking aí, e também, né, lidera a comunidade, né, de empreendedores da Valor Capital, que é um dos principais fundos de Venture Capital do Brasil e da América Latina. Maria Carolina Lacombe, um prazer ter aqui você conosco. Obrigada, eu tô super feliz. Vocês me chamaram, acho que esse papo vai ser muito interessante, vai ser bem legal. Então eu tô excited. Vamos que vamos, pô. Então, como você sabe, né, a gente aqui, no nosso papo de empreendedores, a gente gosta de conhecer a verdade, né, por trás, né, do LinkedIn, né, do CV ali no PDF. Então a gente quer conhecer mais da Carol aqui, entendeu? Todo mundo conhece o lado investidor, etc. Então conta pra gente aí, Carol, como é que foi que começou isso? Sei que você fez uma escolha, né, de ir mais pra uma linha, né, de humanas na faculdade, né? Você estudou relações internacionais, economia. Conta pra gente um pouquinho por que foi essa escolha aí. Claro. Então, basicamente eu resolvi fazer relações internacionais porque é uma faculdade que me permitia ficar sempre extremamente atualizado e entender as grandes problemáticas do mundo. Então, entender sobre pobreza, entender sobre desenvolvimento econômico, entender sobre questões climáticas, políticas, guerra, história, tem muita história na faculdade. Então, eu sempre tive como premissa, assim, nas minhas decisões de carreira e de escolhas, que eu sempre queria estar perto de pessoas inteligentes. Acho que isso sempre me guiou o tempo inteiro. E sempre estar bem no edge do conhecimento. Isso sempre me moveu muito. E a faculdade, ela permitia isso. E foi extremamente muito rico, assim, pra mim. Hoje, no meu dia a dia, é muito curioso, porque muitas pessoas falam, putz, mas você não fez, né, literalmente finanças, administração, engenharia, que são faculdades bem analíticas, no sentido de números. Mas relações internacionais te dá essa capacidade de ser muito analítica, mas no campo das ideias. E no campo dos grandes problemáticas mundiais.
E aí, agora, mesmo no meu dia a dia, eu não tô fazendo problemáticas tão mundiais assim, mas mais micro. Mas ele te ensina a fazer cenários de referência. E é uma coisa que você usa muito no dia a dia de investimento. Então, por exemplo, às vezes, Jorge, vou dar um exemplo. Mas o meu retention é de X. Eu falo, tudo bem, mas o que é o bom, o que é o ruim e quais são as variáveis aqui dentro? É a mesma coisa num paralelo, né? Vamos stretch aqui um pouco, mas é a mesma coisa quando você está estudando uma guerra. Você tem que falar assim, tudo bem, quem que são os atores aqui? Quais que são as relações de poder que tem? Quem influencia o quê? Quais são os extremos? Então, criar cenários de referência, eu acho que é uma coisa que a faculdade me ensinou e eu uso muito, muito no dia a dia, assim, é bem legal. E você switch, né? Tópicos muito rápidos. Uma hora você fala de SaaS, aí saúde, educação, pets em 2 horas. Então, assim... O processador, ele tem que ficar rodando rápido. Mas é um pouco disso. Então, foi esse um pouco da escolha também. Boa! E tem uma história inusitada aí, né? Que você, no final da faculdade, você resolveu criar uma ONG. Né, a base colaborativa que o pessoal aqui em São Paulo conhece bastante, tem alguns programas muito legais, temos bons amigos, Julia Neiva, entre outros de lá, mas, né, você foi cofundadora disso, como é que foi, por quê? Olha, foi muito inusitado e eu acho que ele foi formado muito por valores e princípios em comuns numa rede de amigos. Então eu tinha vários amigos também, alguns já da faculdade, de engenharia e outros de outras. Já estava fazendo a relação nacional, não era internacional, mas era exato. Justo. Aí já eram grandes amigos e a gente sempre tinha uma conversa assim de bar, meio que falando... Poxa, a gente já vem de um lugar tão... Sabe, a gente tem acesso à educação, a gente tem network, a gente tem recursos. Como que a gente pode, assim... A gente é muito afortunado no espaço que a gente está dentro da sociedade brasileira. Como que a gente pode usar tudo isso que a gente tem para impactar melhor a sociedade? E como que a gente faz isso de uma forma efetiva e escalável? E não em coisas muito pequenas. Então, na verdade, a história da base começou... Na verdade, foi o Marete, o Flavinho e... Acho que foi o Fábio também. Isso você está buscando lá atrás no HD. E eles começaram numa teoria que era... As grandes ideias, elas começaram lá na Revolução Industrial por causa do café. O café era o grande motivador das pessoas, assim, ficarem até tarde discutindo ideias e dores do mundo e problemáticas e tudo mais. Aí eles falaram, putz, vamos replicar isso? E a gente começou, na verdade, com um cafezinho pequenininho na casa do Shed, da mãe dele que alugava pra gente. E a ideia era fazer um café onde cada pessoa que ia levar um livro e contar sobre uma ideia, para ir estimulando essa troca de ideias e tudo mais. Aí a gente falou, muito legal. E o Marisa falou assim, a gente tem que fazer uma revolução de ideias e tal. Eu falei assim, calma. Vamos lá, né? A de humanas, mulher pegando os caras de engenharia, falar, vamos settle down e criar uma coisa mais prática. Quem diria? Mas aí a gente fez uma estrutura na base que... A ideia era a seguinte, a gente tem que sempre ter uma parte de troca de ideias de conhecimento, onde a gente vai estimular cada vez mais novas ideias. Então a gente teve, por exemplo, o primeiro curso de teoria U que a gente fez, que é uma teoria de inovação super interessante. Aí a gente fez um curso sobre felicidade, estudo da felicidade. E isso era lá atrás, assim, era muito gostoso, porque você estava trocando ideias com seus amigos. Então, você tem essa parte de conhecimento forte. Aí a gente tem os base-papos, que a gente trazia gente de fora para trocar e falar o que essas pessoas estão fazendo de pautas de impact investing, sustentabilidade, pobreza, questões criminosas de legal, sei lá. Então, eram muito legais. E daí teve um terceiro braço que a gente fez, que era assim, como que a gente materializa tudo isso? Né? Porque a gente está falando dessa troca de ideias, a gente está recebendo inputs de pessoas que estão fazendo coisas legais, mas a gente tem que materializar, a gente tem que fazer. Então a gente fez uma época, tipo como se fosse uma incubadorazinha assim, de projetos sociais, onde pessoas que queriam criar coisas legais, que eram fomentadas, elas tinham a infraestrutura e o network para fazer isso. Então a gente começou com esses 3 braços.
E é muito legal, porque tudo isso tem uma potência muito grande, porque tudo tá junto através de um network que tem o mesmo propósito. Então, eu acho que eu nunca vi um case de growth tão grande, tão natural, sem nada de carga envolvido. Porque quando você tem... o propósito, ele é tão claro, é natural, você fala disso no seu dia a dia. E é a coisa mais bonita, porque você tá se doando, você tá falando de servir, de ajudar o outro. Então, só ia brotando na casa. E eu nunca vou esquecer, a gente tinha geralmente, sei lá, 20, 30 pessoas. Mas a porta... Cara, eu não entrava. Tinha, sei lá, 100 e poucas. Eu falei, Marete, o que tá acontecendo aqui? Eu também não sei. A gente precisa trocar de casa. Tarará. Mas é isso, é natural, porque o propósito é muito forte. Boa. Foi por isso que a gente criou. Não, e bacana demais a história. Eu acho que, assim, a gente, né, quer se conectar, a gente quer ter um propósito maior, né? Então, talvez isso tenha estimulado um pouco essa expansão e realmente a base se tornou uma grande referência, né? Uhum. E linkado com isso, né? Você sempre foi importante para você ao longo da sua trajetória essa questão do impacto, né? Do propósito. E aí, depois dessa vivência, ou concomitante, né? Porque não é que você nunca deixa de ser cofundador, né? de algo. Então, você começa uma carreira voltado também para impacto, mas com uma consultoria de crédito de carbono, né? Uhum. E Sim. por que essa escolha? Ou foi a consequência disso? Eu acho que tudo vem da mesma força motriz. Que é... Quando você estuda muito a realidade, história do mundo, você fala assim, cara, já tiveram tantas ondas de desenvolvimento que faltaram uma certa de ajuda do governo em tal momento, uma ajuda regulatória, uma infraestrutura bacana para o desenvolvimento acontecer de verdade. Eu falava assim, cara, então o que eu posso fazer do meu dia a dia, usar o meu tempo, para que eu tenha um impacto no desenvolvimento econômico da forma mais correta, sem gerar nenhum liability, tanto para a sociedade quanto para o ecossistema e natureza. O que eu posso fazer? E que também vai ter escala. Aí, no fim da faculdade, eu descobri uma consultoria e eu adorava, né, desenvolvimento sustentável, essas coisas. Daí eu falei assim, cara, que animal, crédito de carbono, você tá usando uma solução de mercado para resolver problema na Amazônia, entende? Que genialidade! Eu achava maravilhoso. E tem a sua genialidade, porque você tá usando o próprio mercado, uma solução de mercado artificial para ela se autorregular. A única coisa é que, né, protocolo de Kyoto e tudo mais, você tem um impacto ali de governo. Mas, o que aconteceu? Eu via o quê? Trabalhava na consultoria, era demais, eu tive muito contato com o Banco Mundial e tudo, que foi insano, foi assim, maravilhosa experiência. E no paralelo eu tinha a base que eu falava assim, gente, eu tenho um escopo muito pequeno aqui, assim, o tanto de mudança que eu consigo fazer na sociedade é pequeno. Mas se eu faço ele bem feito, ele pode ser bem escalável. E esse é o mindset que da base fez. E hoje a gente já tá, assim... Posso falar que a gente fatura bem, assim, por uma... Tem o seu time, tem problemas de gestão. É muito legal. Então eu ficava assim, putz, qual que vai ser meu próximo passo para eu conseguir ter mais impacto de uma forma mais escalável? Porque eu falava assim, aqui eu tô muito limitada. Aí foi muito engraçado que o meu chefe, o Fuji, na época, sabe aquele senhor japonês, aquela coisa assim, tipo, 70 anos, barba branca, olhou assim e falou assim, Carol, você conhece Venture Capital? Isso era 2012. Não, 11, 12, alguma coisa assim. Nossa, Fuji. Não sei o que é isso. Então, eu acho que você podia começar a conhecer. Eu acho que você pode ser uma boa pessoa pra isso. Eu falei, bem... né? Tenho, sei lá, 20 anos, 21. Se eu tô com uma pessoa muito inteligente, ele tá me direcionando isso e ele tá me dando essa sugestão. E eu vejo que é uma forma também de eu conseguir escalar impacto, porque querendo ou não, o Venture Capital, qual que é a grande missão dele, né? É um veículo de investimento que tá investido em startups nascentes, ou um pouco
maiorzinhas, que tem um potencial de mudança muito grande. E impacto. Ponto. Isso é o tipo de ativo que Venture Capital investe. Falei, cara, animal. E era um fundo de clean tech. Daí eu falei, ótimo, eu tô usando o meu conhecimento que eu tenho de meio ambiente e tudo mais, e tô somando com um negócio que vai ser um trator, eu vou potencializar tudo. Falei, joia, pessoas inteligentes, escala e impacto. Aí eu entrei em VC. Então eu entrei na Performa em fim de 12 para 13, num fundo de clean tech. Foi muito curioso. E daí também tinha um fundo de early stage, daí eu entrei em Venture Capital ali. E aprendi na raça, então era muito curioso, porque acho que eu tive acesso com um mindset totalmente diferente, assim, a cabeça, ela meio que se formou no dia a dia. Então foi um processo de aprendizagem diferente. Pô, muito, muito legal e é bacana que as pessoas que estão ouvindo a gente, porque, né, a gente que está do outro lado da mesa, né, o empreendedor, eu acho que a gente muitas vezes mistifica um pouco a figura do investidor, né? E aquela carreira meio que a gente não consegue entender, entendeu? Os bastidores. Parece que, pô, virou aquela entidade ali que é o investidor e que, pô, você precisa meio que encantá-lo ali para ele investir na sua ideia, na sua empresa e tudo. E, na verdade, o investidor, ele é uma pessoa como a gente, né? Sim. Ele seguiu uma trajetória e eu acho que é muito bacana a sua trajetória porque, veja, como você bem disse, né? Você é uma pessoa que começou a carreira em humanas, relações internacionais. E aí você tinha, né, esse propósito, para você era muito importante, né? Você falou, pô, tá com pessoas interessantes, inteligentes, né? Gerar impacto e ter uma solução escalável. Poxa, isso é tudo sobre o Venture Capital, né? Sobre, né, fundear essas ideias, essas pessoas, essas empresas que têm esse potencial. E ao mesmo tempo, poxa, você também é mulher, né? Que também, isso é interessante, porque, né, e eu queria pegar um pouco o your brains on it, porque, né, de um modo geral, a figura do investidor que a gente tem, pelo menos misticamente, é o quê? É um cara homem, branco, engenheiro, economista, né, que fez uma carreira no mercado financeiro e está alocando recurso, né, numa classe alternativa de ativos. E você meio que é diferente desse padrão, né? Conta para nós um pouquinho como é que é isso para você e como é que você conseguiu, né? Você brotou essa ideia, mas como é que você adentrou e se tornou uma referência também no mercado? E também queria saber se tem algum desafio para você de ser uma mulher nesse mercado também. E alguém de humanas. Nossa, ótimas perguntas. Muitas, né? Muitas numa só. Devia ter, mas é que vem na cabeça a gente... Tudo bem, a gente se organiza aqui. Mas eu acho que tem alguns pontos. Eu acho que, assim... uma coisa que... Assim, abrindo meu coração, uma coisa que foi muito dura pra mim, não no começo da carreira, tá? O lance de ser mulher no começo, eu acho que isso nem me pegava muito, porque eu tava tão preocupada em entender as coisas. Porque eu sempre amei VC, porque você tá estimulada intelectualmente o tempo inteiro. Todo dia você se sente burra. Assim, é bem humidificante. Todo dia, assim, alguma coisa fala, caraca, eu achei que eu tinha entendido essa integração. Não, você não entendeu. Tem mais uma e vai. E eu fiquei muito sempre apegada nisso. E daí onde eu me senti um pouco, assim, manca, eram muito nessas partes, na parte dos tools financeiros também. Mas uma coisa que eu fui aprendendo é que uma investidora, ela precisa ser completa. E o que quer dizer uma investidora completa? É uma investidora que vai entender quais são os trends do mercado, para onde esse mercado está indo, quais são as entrelinhas daquele deal. Então eu vou te dar... É muito engraçado, eu falo isso muito para as pessoas que eu converso de VC, eu falo assim, cara, você precisa entender as entrelinhas do deal. Então, vou te dar um exemplo. Por que o Uber, você acha que ele voou tanto? Você acha que, assim, qual que foi o behavior que teve ali dentro? Que foi tão determinante para ele explodir? Olha, eu vejo alguns motivos, mas, sobretudo, eu acho que o Uber, ele foi... O Travis Kalanick, que é o fundador, ele foi muito perspicaz em criar um efeito multiplicador a partir do efeito rede, né? Então, ele ao, né,
Bom, quem já pediu táxi na vida aqui em São Paulo sabe que era bem difícil, né? Sim. Conseguir o táxi naquele momento que você precisava. Com chuva, então, impossível. E ele conseguiu falar, cara, o problema disso é a escassez de motoristas. E aí ele começou a criar essa dinâmica para tornar, primeiro, atrativo, usando um motivador econômico, né? Que era o preço que variava. Sim. Né, para atrair mais motoristas. E atraindo mais motoristas, ele falou, cara, isso vai melhorar o serviço, eu vou atrair mais pessoas para consumir o aplicativo. Sim. E conseguiu fazer isso lindamente, contra tudo e contra todos, porque ele estava no borderline ali da legalidade. Isso. Minha opinião, não sei. Então, agora on top disso, o que você acha, por que uma pessoa também pegava Uber e não pegava táxi? Por conta de status. Você não tinha, na época, um motorista. A questão do motorista é uma questão de só quem é muito... Sim, high level tem um motorista. O conceito black veio depois, né? O Uber era o máximo, né? Era o máximo, black. Exato. Então era aquela coisa assim, putz, eu vou sair, piada do almoço, eu vou sair e vou levar lá o date num táxi branco com a placa vermelha ou num carro preto na placa bonitona que eu tenho um motorista. Você tem um quê de comportamento social muito forte. Então eu acho que quando você consegue identificar essas forças que impulsionam essas empresas para acontecerem, que elas não estão no seu BP. Esse lance do behavior, do status, que um motorista era acessível, é um status que você fala assim, cara, eu não conseguia consumir isso antes. Agora eu consigo consumir um status. Isso não tá no seu CAC no modelo. Isso claramente não tá. Então, assim, você ter esse arcabouço de experiências e de observação, onde você olha como que o cenário econômico está acontecendo, como que essas mudanças sociais acontecem, elas também ajudam muito você quando você olha um deal, que daí você consegue catch essas entrelinhas. Você fala assim, cara, é por isso que esse troço está acontecendo. Por isso que subiu tanto. É óbvio. Entendeu? Então, eu acho que, assim, quando você tem essa investidora, você tem que olhar. Então, a parte de mercado, obviamente, o research, quais são essas trends, o que são essas entrelinhas que tá acontecendo, o que é essa segunda derivada, sabe? Tem alguma coisa que, sempre nessas empresas unicórnios grandes, teve algum negócio desse. Airbnb, mesma coisa, você não podia ter acesso àquelas puta mansões. Agora, você meio que pode ter um pouco mais de acesso. Então, assim, quando você fala assim, eu quero uma investidora de VC, que é um deal, uma empresa que ela tem que gerar muito valor, tem alguma questão ali dentro que eu acho que você tem que ser muito perspicaz e observar essas mudanças. Então vão ser as grandes waves de tecnologia que você vai olhar, essas questões sociais. E claro, eu não tô falando para você não olhar os tools. Eles são extremamente importantes. Mas os tools, sem essa outra parte, ela não vai a nenhum lugar. Porque senão você vai analisar um deal totalmente assim e você não vai ver para onde ele vai chegar. E você não vai conseguir achar esses breakthroughs. Perfeito. Porque às vezes você só vai olhar um número, você vai falar assim, cara, eu não vou investir em nada, só tenho... Vou te dar um exemplo. Tem alguns, por exemplo, gig economy, todo esse negócio... Sem imaginar que você podia ficar monetizando o cara de outras formas. Assim, não é óbvio no modelo. Sim. No modelo você não consegue, você tem que ter um quê de criatividade ali. Então, quando você perguntou assim, como que eu me sentia no começo? Acho que se eu não tivesse bons líderes, bons chefes que falavam assim, Carol, e você é muito nova, né? Você fala assim, cara, gente, eu sou mulher, eu sou de humanas, não sei nada de número. Ferrou, o que eu tô fazendo aqui? E os founders querendo, né? Pedir advice, eu dou dinheiro ou não? Katsu. E daí o que você começa a fazer? Você começa a entender o founder. Por que ele tá fazendo aquilo? Sabe? O que esse mercado, qual que é a entrelinha que ele viu que eu não tô vendo? Então eu acho que um diferencial como investidora é você ter essa capacidade, ou investidor, é ter essa capacidade de conectividade também. E essa empatia com o empreendedor. E isso é assim, é uma bazuca que se você sabe controlar, você é, tipo, muito poderoso. Porque isso vai te ajudar no ciclo inteiro do investimento, né? Mas isso eu acho que é muito importante. Então, isso foi uma coisa que
eu fiquei meio assim, putz, beleza. E daí eu fui lá, fiz GV, e daí você faz o pacotão completo. Então, acho que isso é um pedaço. Na parte de mulher, eu acho que você nunca pode deixar você, como mulher investidora, você achar que isso vai te limitar. No momento que você põe isso como no seu mindset, que isso pode te limitar, e você quer mudar essa sua realidade, se masculinizando e tudo mais, aí você não encontra o seu real poder. Porque você tem um poder de diferenciação muito grande. A mulher não naturalmente, mas ela tende a ser mais empática. Ela tende a ser mais sensível no sentido de sensibilidade, ser sensível com a pessoa, entender a realidade dela. E esses são 2 pontos que, assim, no dia a dia, numa situação, às vezes, de board ou numa situação difícil, e a gente sabe que o que um bom investidor é aquele que vai receber a primeira ligação quando o founder tem um problema. Então, assim, você tem esses mecanismos que são naturais, que você precisa trabalhar eles, que quando você se masculiniza, você perde esses poderes, entendeu? Eu não tô falando que homens também não são sensíveis, longe disso, ou não são empáticos, mas existe uma tendência maior de um lado ou de outro que eu acho que é muito importante. E as meninas que estão no mercado e tudo mais, elas precisam saber disso, entendeu? E não falar assim, agora eu vou ser aquela caixinha ali, fechadinha e tal. Aprenda, sabe? E sempre seja the smartest person on the block. Lute para ser essa pessoa sempre. Eu não sei, é pelo menos o que eu acho, então, não sei. Boa, Carol. Acho que você trouxe várias coisas interessantes, né? Então, uma delas é que essa diversidade é um superpoder. E essa diversidade não só em termos de gênero, mas também de background, né? E aí eu acho muito interessante isso porque... e até casa com essa questão de sucesso, né, de investimento alternativo, de venture capital, de capital de risco, que me faz conectar lá nos primórdios até da indústria de venture capital, né? Então, se pegasse o Don Valentine, que é o fundador da Sequoia Capital, que é talvez o fundo mais renomado da história, ele tinha um edge versus outros investidores da época. Qual que era esse edge? Ele era um cara que ele tinha se formado como vendedor. Ele era vendedor, cara de marketing, né? Salvo engano, da Texas Instruments. Então ele é um cara que ele pegou e ele desenvolveu de novo um edge, porque ele, ao invés de vender, né, para a empresa, ele descobriu e falou, cara, vou vender computadores, vou vender equipamentos aqui tecnológicos para, né, o exército, para outros caras que ninguém estava olhando. E ele levou isso para a indústria de venture capital, que ele pegou o seguinte, cara, beleza, eu tenho esse conhecimento técnico aqui de produtos, mas, cara, o que eu trago para a mesa, o meu diferencial é saber qual o potencial de escalabilidade, de crescer aquele mercado, né? E ele, inclusive, a Sequoia durante muito tempo falou, cara, eu invisto em grandes mercados, em mercados que estão expandindo, não em pessoas, né, em empreendedores, que é contra-intuitivo, mas sim, né? Então ele estava sempre falando, cara, o que é esse plus a mais que é, não, né? A gente até como empreendedor, às vezes acha, gente, cara, o melhor produto é o melhor serviço que vence. Não necessariamente, né? O componente psicológico, o componente de marketing, de distribuição, muitas vezes é o que vai fazer com que uma empresa seja bem sucedida ou não. Eu imagino aí o quão sofrido deve ser para qualquer banco digital competir com o Nubank, né? A força da marketing, esse hype, essa inovação, branding, cara, incrível, jovial, que conecta com as pessoas. Então, acho que essa sua formação humana, esse background, traz muito para a mesa também como investidor, para trazer esse viés, né? Para olhar a gente que mas qual que é até a distribuição? O produto legal, o time é bom, o técnico, etc. Mas beleza, como é que esse negócio vai encantar as pessoas, vai atrair clientes, né? Que, na minha opinião, sendo sincero, eu acho que é o mais difícil, né? O produto, o desafio técnico, claro, naturalmente é muito difícil, é uma parte essencial, mas para mim o que sempre tirou meu sono foi distribuição. É o que motiva. Por que você estaria no topo da cabeça daquele cliente? Assim, o que faz? É assim, o que tá motivando? É uma dor? É algo positivo? Você tá ajudando ele? Eu acho que, assim, você saber ler
o seu cliente e saber qual que é a real motivação. Volta pro case do Uber. Qual que era a real motivação do cara que queria Uber? Porque tinha uma questão de status ali. Então, assim, se você ter essa sensibilidade, é o que diferencia, assim, muitos founders para outros founders. É impressionante. Então, isso... E é muito legal quando você tem essas conversas com os founders, assim, no primeiro call, segundo, e conhece... Tem um momento que eu brinco, assim, cara, é mind-blowing. É quando eu adoro as conversas com os founders. É quando você entra na psique do founder junto. Vocês começam a criar a tese e reconstruir a tese junto. Você fala assim, cara, mas você fez isso e aquilo, mas isso não drive aquilo e tá. Aí vão assim, o call de 30 minutos a 1h30, entendeu? E você não quer parar. E eu acho que eu pelo menos, tem vários casos assim. A gente teve um desse, a gente mesmo. E eu nunca vou esquecer que eu tava pintando um quadro. É mesmo. Enquanto a gente tava... Teve esse mesmo. Eu tenho esse quadro, tá na minha casa até, pô. Simbólico. Mas foi muito doido. Que eu falei assim, pô... Jorge, e se a gente fizer isso e colocar assim e e daí você consegue ajustar o seu pricing dessa forma? Então, assim, eu acho que de novo, quando... No momento do investimento, quando você tá... E você tem essa empatia, você realmente quer entender o negócio e quer fazer o negócio e ajudar. Sim. Cara, as coisas, elas vêm, elas acontecem, entendeu? Tem um livro que eu sei que você leu e que você gosta muito, que me conecta com um pouco disso que a gente tá falando. É um livro chamado Play Bigger, né? Que ele fala muito sobre posicionamento. Isso. Né? E... Porque, assim, como os empreendedores criam um negócio que, assim, gera esse hype, que realmente cria algo e estimula as pessoas, né? E ele traz a história desde a Salesforce, que criou o anti-software, né? Que as pessoas tinham que comprar o CD, aí daqui a pouco aquilo virava obsoleto e você tinha que comprar outro novo. E ele falou, cara, não, vou fazer um negócio diferente. Cara, fez um monte de loucuras. A gente até fez algumas coisas aí. A gente lembra do City Tour de empreendedorismo em São Paulo. A gente chegou a fazer isso com o Poteiro Valley Club. A gente fez ali algumas coisas ali, alguns instantes. Mas eu acho que uma coisa que me estimulou muito nesse livro e que conversa com essa questão que a gente está mencionando aqui foi esse aspecto do posicionamento. Então, por exemplo, B-Hub. Percepção de back-office, serviço de contabilidade, etc. É uma percepção de mal necessário. De que não gera valor, que, putz, é uma parte que você esquece. E, cara, a gente fez todo um trabalho para falar, não, cara, a gente quer fazer o back-office great again, a gente quer ser o braço direito do empreendedor, a gente quer empoderar esse cara, essa mulher, essa empreendedora, a focar no coração do negócio dela, na paixão dela, naquilo que ela é boa, enquanto a gente cuida de todo o resto, né? Então, foi um negócio que ajudou muito a gente, assim. A gente não tem conta aqui, conta ali. Não, cara, é B-Hub, é um foguetinho e a gente tá ajudando, né, nossos clientes para decolar pro futuro. Cara, e tem uma coisa que vocês fazem, acho que na última hora a gente conversou sobre isso, que é uma coisa que vocês conseguiram, de novo, no exemplo do Uber, você tem uma coisa que foi coisa, acho que vocês estão construindo, que é uma das coisas mais mágicas, e eu acho que a coisa mais mágica que vocês conseguiram fazer de verdade, você conseguiu ter o trust. Então tá começando, não, mas para pensar, sim, todo o fluxo, né? Quando a gente olha assim, cara, existe uma dependência total. Você tá tomando conta dos impostos, sim, daquela pessoa. Assim, ela tem uma não é uma questão só de dependência, mas ela confia em você. Sim. Ela confia na B-Hub. Ela confia naquela marca e naquele time que tá por trás. Sim. Pra ela dar acesso às informações financeiras dela. Cara, a gente tem a senha da senha do banco. Do banco, cara. É foda. Não, realmente, cara. Então, realmente. assim, você catch o trust. Você tem o trust. Assim, cara... E eu nem tô te vendo do outro lado, entendeu? Eu não conheço o Jorge pra dar minha senha do banco. Mas eu tô vendo. Realmente é... Então, assim... Realmente é... O foguetinho é poderoso aí, cara. Alguma coisa certa a gente tá fazendo. Tem muito ainda o que melhorar, mas... Cara, é verdade, cara. Eu acho que essa questão do trust, da confiança, ela é muito difícil e também é um ponto sempre de relação de internet.
né? Você pegar... Acho que sempre é um edge. Cara, eu sou muito fã do Mercado Livre, cara. Eu acho que o Mercado Livre, cara, putz, são uma das empresas mais fodas do mundo, né? Acho que o Galperin, que o Stélio fizeram, cara, é realmente foda. E uma coisa que diferenciou eles foi essa questão da confiança. Então, imagina, se comprar um negócio, cara, online, putz, será que vai chegar? E os caras tiveram uma grande sacada do Mercado Pago. Então você pagava, eles retinham esse pagamento. Na hora que você recebia, ele falava, recebeu? É isso mesmo? Recebi. Aí iam lá e pagavam o merchan. Pô, cara, isso aí mudou o jogo. Então esse componente da confiança também é essencial. E é nos pequenos relacionamentos e constantes relacionamentos. Então assim, a régua de relação com o usuário, ela é crítica. Não é só o branding, que o branding vai passar essa ideia de trust. Não adianta, você pode fazer uma ideia com uma questão de trust, mas se você não tiver o seu CS pronto para absorver aquilo, se durante o processo tiver algum catch ou uma falta de informação, a pessoa tá à deriva, aí isso vai corroendo. Então, eu acho que a grande beleza é que quando você entende esse seu grande poder e o que você consegue construir, e o seu time inteiro entende isso, faz parte da sua cultura em todas as áreas, desde o Marcelo em tech, que entende que aquilo é crítico e ele precisa criar coisas e features para esse trust acontecer. E não dá aviso, não dá erro com o user. Isso vai permeando com tudo, com o cara do CS, com o cara de vendas. O cara de vendas tem que comunicar com o cara do CS para as coisas estarem alinhadas e as expectativas alinhadas. As coisas vão, entendeu? Então eu acho que isso é muito legal. No momento que você entende esse seu superpower e ele é refletido também dentro da companhia, e isso também é muito poderoso também. Sim. Cara, Carol, você... Agora já entrando na dinâmica do empreendedor, mas você falou uma coisa bem legal agora, que é essa questão de como que você constrói confiança, né? E, pô, investimento em startup, cara, exige uma confiança bizarra. Não sei se é verdade ou não, mas assim, uma coisa que eu aprendi é tipo assim, pô, você pede investimento e você ganha conselho. Você pede conselho, às vezes você ganha investimento. E uma coisa que eu sempre procurei fazer é, tipo assim, cara, criar um relacionamento em que você vai construindo confiança e essa confiança eventualmente vai desembocar no investimento. Sim. Então, por exemplo, uma estratégia que eu fiz, e eu não sei, eu queria que você me contasse de novo, porque também pegar aí um pouco dos seus insights disso, cara, pô, ir construindo esse relacionamento, por exemplo, né? A gente já se conhecia, o valor da minha empresa anterior, que vocês não investiram. E vocês investiram na B-Hub. Mas, pô, vocês viram a minha consistência ao longo desse caminho. Isso. E eu acho que assim, cara, como é que você ganha confiança? Na minha opinião, é fazendo coisas difíceis de maneira constante, consistentemente. Então, pô, a gente foi lá, cara, vocês viram lá a Zen, falou, pô, legal, empresa bacana, quase investiram, mas, pô, não investiram. Pô, a gente foi lá, pestiu, conseguimos vender pro Rappi. Aí falou, pô, vamos criar uma empresa por causa disso. Pô, beleza, o moleque não desistiu, pô, foi lá. Aí, talvez seja isso que tenha, não sei, talvez seja isso. Mas, pô, mesmo hoje eu falo, cara, olha, eu tô aqui, nesse estágio aqui. Daqui a 6 meses eu vou estar nesse momento com essa receita, com essa margem, com esse negócio. E aí, pô, quando eu falo com o investidor e eu falo que eu tô lá, cara, isso gera confiança, entendeu? É bem melhor do que eu já pegar, querer, pô, aquela puta ideia, não sei o quê. Cara, na minha opinião, não é esse o diferencial. É o confiança, consistência. E eu acho que, concordo, mas eu ainda colocaria 2 coisas que estão, assim, dentro do trust. Eu acho que a consistência, sem sombra de dúvidas, isso é key. Mas você tem um outro ponto, que é a reputação. Essa reputação, ela tem que estar constante, ela tem que ser um bumbo, assim. Isso é uma coisa que, na hora que você valida e você vê que ela não muda, você fala, essa reputação, ela é muito crítica, ela é muito importante. E que você tem que manter ela. E a outra coisa é consistência no discurso também, né? Então, assim, não é só a capacidade de deliver. Acho que a capacidade de deliver, ela é muito importante. Mas, sabe aquele negócio assim? Eu falei que eu ia fazer A. Eu não fiz A, eu fiz B.
Mas deixa eu te explicar por que eu fiz B. Então, você teve um processo de fala, você voltou a falar comigo, a gente trocou uma ideia, eu entendi o seu racional, mas você concorda que a gente conversou de novo? A gente teve touch points. Sim. E esses touch points, eles são recorrentes. Então, assim, essa recorrência, por mais que tenham... Eu acho que, assim, óbvio que a recorrência, você mostra que você entregou, é muito melhor do que você mostrar que você não entregou. Não tem nem o que dizer. Sim. Assim. Mas, se você entregou e você não falou comigo, ou você não quis falar comigo, eu falo assim, será que essa pessoa quer ter uma relação comigo? Ou ela só quer o meu dinheiro porque ela quer o meu dinheiro? Porque se ela quer o meu dinheiro só porque ela quer o meu dinheiro, quando der pau lá na frente, e assim, dá pau em vários momentos, assim, quem acha que não dá, assim, vamos lá, nunca é linear, aquele negócio bonitinho. Zero ali, linear. né? Como que eu vou ter um hard conversation Verdade. se eu não tenho uma relação? Entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Quando você tem um investidor e você fala assim, eu vou pôr mais um sócio aqui dentro, por isso que me preocupa fazer deals tão rápidos. Porque eu mal te conheço, cara. Eu não sei como que você é feliz, como você é triste, quando você tá puto, quando você brigou com alguém, quando você não brigou, como que você reage, há quanto tempo você conhece seu founder. Então... E é um casamento, né, pô? É um casamento. Então, assim, é por isso que essa recorrência, essa constância, ela é tão importante, porque você tem vários touch points. Você diminui a desconfiança, porque, né? São várias pessoas falando com você ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é importante. Não é só a questão do que você deliver, efetivamente, mas é como essa mensagem chega, como essa relação ela é criada. Acho que isso é muito importante. E quando você põe se você tem uma situação onde você gera uma desconfiança, ou o investidor, ou vice-versa, sente que ele está sendo ultrapassado de certa forma, ou tipo, putz, você me falou que ia ser isso, agora dá 2 segundos eu descobri por outro investidor que é aquilo. Pô, meu, sério? É foda. Na moral, sabe? Então, eu acho que é por aí, assim, porque isso permeia tudo, né? Não é só o fundraising. Sim, total. Carol, poxa, você como, né, principal da Valor, que é um dos maiores fundos aqui. Cara, vocês investiram na Stone, Gympass, Olist, Hotmart, entre vários. Hotmart não investiu? Queria. Pô, achei que você tinha investido no Hotmart. Não. Olha aí, hein? Hotmart foi sucesso. Esse daí Pô, meu. eu tenho dor de corno até hoje na PF. Perdeu, pô. João e Matheus, aqueles caras são fera. Eu tinha achado que sim. São as máquinas. Mas beleza, mas teve outros. Merama, né? Caras muito feras aí, grandes exemplos de unicórnios nossos. Você vê algum padrão nesses caras, nessas empresas? Ah, sim. Que drive, assim, o investimento? O que você vê disso? O que você extrai? Eles são fritos. São o quê? Fritos. O que é isso? Fritos, eles são noiados. Existe uma noia absurda. Tudo é empresa. Eles são fritos, eles são noiados. Se você perguntar pro Thiago do List, eu acho que era... Tinha uma época que eu conversava com ele, ele comprava produto da loja do List. Tipo, geladeira ou qualquer coisa. Toda semana. Pra ver se o negócio tava funcionando. Se o que ele construiu realmente estava funcionando. Então, assim, é frito, entendeu? É noiado. Tem que ter essa noia. Porque é essa noia que vai mover ele. É essa noia que vai fazer com que o produto seja perfeito. Que ele vai entregar o modelo e fazer aquele triple check. Que ele vai ter a motivação, é a força motriz dele, entendeu? Isso você vê em comum em todos. Esses founders, eles são assim, e eles entendem que o maior bem é a companhia. E eles não vão deixar aquilo morrer, porque eles acreditam naquilo. Faz sentido, é a força deles. Então, eu vejo isso no nível de quanto frito que eles são, entendeu? Boto fé, cara. Assim, eu acho que a gente, né, uma pessoa que vê um empreendedor de fora, fala, ah, pô, que gênio, teve uma ideia ótima, etc. Mas, na verdade, tem essa questão, né, cara? Assim, eu, sinceramente, não desejo pro meu filho que ele seja empreendedor. Ai. Cara, não, é sério, cara. É muito duro, cara.
É assim, muita noite sem dormir, cara. Muita barriga no balcão. É tomar porrada, cara. Cair, levantar e voltar. Cara, é duro. É duro. E, cara, você precisa ter, cara, essa dose aí de paixão, essa dose de se importar. Que, cara, é o que vai fazer a diferença no momento de, pô, na hora que o couro estiver comendo, você não sair fora, né? Não desistir e persistir e dar a volta por cima. Então, cara, concordo muito, mas é uma coisa que a gente precisa falar para as pessoas, né? Que às vezes as pessoas falam, pô, você é meu próprio chefe, vou empreender, cara, uma ideia boa e tal. Meu amigo, cara, não desejo pra ninguém, cara. É duro pra caramba, meu. É muita conversa difícil, cara. É muita barriga no balcão, muita hora ali, cara. Minha coluna aqui, ó, tem 82 anos, cara. Minha coluna tem que ficar usando esse troço, senão eu não aguento minhas costas. É duro, cara. Então, bacana, cara. Porque é isso, assim, né? Boa parte dessa questão de sucesso é, cara, persistir, é lutar, né? E eu acho que tem... Você perguntou, né, desses founders. Esse propósito é tão forte que, independentemente se ele tá no Pre-Seed ou se ele tá no Series D, ele vai continuar frito. Se ele tava como CEO lá em cima, $1 billion valuation, you name it, cara, ele vai descer e ter que tocar o produto se precisar tocar o produto e refazer todo o negócio. Não vai ser o resto do produto. Adeus, entendeu? Vou entrar e vou pôr a mão na massa. Talvez ele, às vezes, não seja a melhor pessoa naquele momento da empresa. Pode ser. Mas existe a questão do ownership e do accountability, que ele é muito forte. E esse ownership e accountability, eles precisam... Quando essa força motriz é tão forte, eles são naturais. Não é um investidor que vai falar assim... Ai, mas você acha que você... Não, porque isso tá ali, entendeu? Ele owna aquilo. Ele vai parar e vai falar assim, cara, esse meu salário de... A gente tá falando disso, sei lá. Esse meu salário, sei lá, vou pôr qualquer número só pra dar um exemplo. De 40 mil reais que eu tenho por mês. Será que se eu reduzisse pra 30, pegasse esses 10 e contratasse mais 3 analistas ou, sei lá, 3 estagiários, não ia ser melhor pra minha empresa? Nesse momento que eu tô de dificuldade agora. Ou ficar sem salário. Porque assim, se ele é realmente genuinamente frito e tem o ownership e o accountability, ele quer ver aquele troço funcionar. Aquele negócio tem que funcionar, porque assim, vai funcionar. De algum jeito vai ter que funcionar, entendeu? Então assim, ele não vai medir esforços pra isso. E eu acho que isso que é... Eu vou te falar, não é fácil de ver. Não é fácil identificar. Você percebe isso quando você tem as repetições e a recorrência da relação que você vai construindo com o founder. Você percebe, aí você começa a ver esses traços, entendeu? Então, não é simplesmente assim, esse negócio é minha vida. Tipo assim, vamos lá. Entendeu? Minha vida. É sua vida? Que hora você vai dormir? Exato, entendeu? É uma boa pergunta aí pra você fazer essa pergunta, entendeu? No seu... Não, eu vejo onde ele passa as férias, é diferente. Ai, ó. Se ele tá tirando férias, né? Se tirando férias não é um bom. Mas é complicado. Sim, é muito difícil. Por isso que também essa parte humana ela é tão forte. Sim. Não é simplesmente, às vezes é muito doido, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas esse cara fez Stanford, Harvard, Tudo bem, animal. Ele tem acesso a network, ele teve acesso a conhecimento, ele teve tudo isso, mas qual que é essa... Ele tem capacidade de transformar essas ideias em uma motivação tão grande, numa força motriz para tirar uma coisa do papel e construir? Qual que é essa capacidade de construção dessa pessoa? Se ela não tem essa força tão grande, ela pode ter a ideia que ela quiser. Ela não vai tirar do papel, ela não vai fazer aquele negócio nascer, entendeu? Sabe qual é aquele negócio que você olha e fala assim, nasceu, finalmente aquele troço foi. Você entende? Então assim... Cara, ideia não vale nada, né, cara? Putz, velho. Ideia é aquela coisa que você tá tomando banho ali, tá no chuveiro, cara, serve pra nada, cara. R$1 a bacia. Exato. Então assim... Faz diferença em execução, né? Total. Por isso que precisa ser frito. Persistir, né, cara? Porque também é interminável, né? Não é uma coisa, fiz aqui esse troço, acabou. Cara, não, velho. Você tem que... São anos. Exato. E realmente tá interessado. Porque, Sim. Agora imagina, você como founder, né? Você tá olhando lá o negócio da B-Hub. Você não entra no site da B-Hub pra ver como que tá o CS? Todo dia. Então,
Ontem mesmo eu tava quebrando o pau aqui com os caras aqui que, pô, a gente fez uma landing page, tava tudo cagado no mobile. Não. Eu que descobri, falei com os caras, fui lá, mexi no código, reescrevi as coisas que estavam lá, entendeu? No CSS. Cara, é isso. Mas por quê? Porque você é frito. Não sei se eu sou frito, mas eu me importo. Não importa. Entendeu? Então, frito no sentido de, tipo... Sim. Cara, é aquele... Sabe aquele negócio assim? Tô indo pegar um café. Mas enquanto eu tô indo até o negócio da máquina do café, eu já tô olhando... eles lançaram, né, o negócio... Tipo, putz, peguei, entrei, já vi que tava errado. Você não pôs um slot na sua agenda? Falando, vou ver o site da BeHub. Não. Porque isso faz parte de você. Não. Isso é muito... E também quando dá merda... E, cara, nosso trabalho é trabalho de goleiro. A gente tem garantia pelo serviço. Uhum. Mas é trabalho de goleiro. Então, eventualmente, a gente toma gol. A gente melhora a cada dia. Mas faz parte. Sou eu que tenho o call. Quando o cliente vai lá e vai reclamar pra gente, pode anotar aí. Eu que vou falar com você. Então. E vou corrigir. Não vai ter outro. Agora vamos lá, me responde então. Por que tem trust? Não, tudo bem, né? E eu realmente acho que a gente tem um serviço diferenciado no mercado. A gente tem os nossos bis-samurais, nosso time são feríssimos, entendeu? São pessoas que também se importam, né? Então, cara, eu tenho orgulho da empresa que a gente tá fazendo, né? E acho que é isso, cara, assim, confiança, como você bem falou, cara, fazer coisas difíceis consistentemente, entendeu? Mas, de novo, é porque isso tá embedado na nossa cultura. Amém. Tomara. Mas reflete. Bom, já que você tá falando isso. Eu tenho um grande viés, né? Cultura importa mesmo? É importante? Isso não é mais importante. É a primeira, a segunda, a terceira mais importante. Boa. Cara, eu assim, sou muito suspeito pra falar. Eu tenho uma frase maravilhosa do Peter Drucker, que é, uma das mentes mais brilhantes sobre administração. E ele falava, né, que a cultura come, né, a estratégia no café da manhã. E eu acho que é muito verdade, porque, tipo assim, às vezes, de novo, estratégia... Eu também sou apaixonado por estratégia, que eu acho que estratégia é como você, né, cria um posicionamento que vai te falar quais atividades você vai fazer, que sejam diferentes de outros players do mercado, e quais você não vai fazer, que são os trade-offs, né? Então, eu adoro isso, é quase que um xadrez. Mas, ao mesmo tempo... Cara, estratégia, cara, aqui no quadro não serve pra nada. O que interessa é a execução. Como é que você coloca isso em prática de maneira consistente? Como é que você executa? E isso é possível com cultura, né? Então, eu acho que, cara, isso realmente é o diferencial. E, cara, não só você ter virtudes que você se conecta, mas como você cria, né, ações para você realmente levar isso pra prática. Por exemplo, aqui a gente fala, a gente não tem valores, a gente tem virtudes, que são valores praticados, né? Que eles são colocados em prática. Isso. Então, e por isso que a gente chama de bi-samurai, que o samurai é aquele que serve um propósito maior. Então, eu sou fascinado com cultura japonesa, inclusive, mas eu acho que cultura é muito importante, assim. Não, ela é muito importante porque, sabe aquele negócio que você fala assim... eu acho que aquela pessoa vai fazer porque ela pensa do mesmo jeito que eu, então eu não vou... Aquele pense que eu pensei que você pensou o quê? Aquele jogo que fica assim, sabe? Sim. Quando você tem uma cultura muito forte e você tem uma convivência muito forte com o seu time e você sabe as virtudes, e isso é muito explícito e as pessoas se conectaram e elas trabalham aqui e elas ficam aqui por conta dessas estruturas muito fortes, esse penso que eu pensei que ele vai diminuir muito. Porque você já sabe mais ou menos como que aquela pessoa, não só como ela funciona, mas o que é importante para aquela pessoa. Eu concordo. Em algumas situações. Eu concordo, só que eu acho que também as pessoas, elas estão de olho. Elas veem. Sim. Então, e às vezes, exato, e às vezes a cultura é o que acontece quando você não tá olhando. Exatamente. E aí, exatamente isso. Pois é. Exatamente e isso. aí, cara, você também falar o que você aceita e o que você não aceita. E às vezes, cara, você vai ter que tomar decisões difíceis baseadas na sua cultura. Sim. Cara, a gente tinha uma pessoa brilhante aqui na BeHub. Brilhante, cara, muito bom. Mas ele, cara, tava agindo contra a cultura nossa. E, cara, a gente teve que, cara, tirar ele da empresa. Foi uma das decisões mais difíceis. Mas a gente foi lá e tomou.
Porque era de acordo com a nossa cultura. Então, as pessoas vão praticar a sua cultura, etc., baseado nas suas ações. No que, né? Se você tá... Cara, você tá walking the talk, isso talvez seja o mais difícil. Construir os valores. Pô, esse é um trabalho bom pra caramba. Fazer o deck do PPT é bom pra caramba. Mas e aí, velho? Bota em prática. Depois. E eu acho... Isso é foda. Isso é muito foda. E eu acho que, assim... E a cultura, ela... Se ela é muito enraizada e ela é muito forte, ela vai expelir os bad apples uma hora ou outra. Verdade. Então, assim... Eu acho que, assim... Tô falando achismo aqui, tá? Você demitiu. Sim. Mas em algum momento, por mais que você não demitisse, essa pessoa não ia mais aguentar ficar aqui. Em algum momento, no long term. Porque ela não ia conectar. Ia ficar... Ou é uma ameba, entendeu? Que assim... Mas a cultura, quando ela é forte, ela vai expelindo. Porque a pessoa não se sente parte. E todo indivíduo quer se sentir parte de alguma coisa. Isso acontece sim, mas era uma posição de liderança. Então eu vejo isso acontecer organicamente direto. Eu vejo pessoas que, cara, entram e amam aqui. E vejo pessoas, cara, que entram e, não é pra mim e tal. E, cara, normal. Se você olhar lá o nosso Glassdoor, vai ver, a gente tem uma nota puta alta, mas vai ter gente que vai falar... Pô, cara, a empresa sugou tudo de mim. Cara, não é que a gente sugou tudo de mim. Cara, a gente valoriza pra caramba, pô, a jornada. Você pode ver que a galera é feliz. Só que, cara, a gente se importa. Pô, a galera, cara, última sexta-feira do mês, vem uma galera aqui, cara, e, pô, ficam até tarde. Cara, e, o pessoal gosta, cara, de trabalhar. Tem a camaradagem. Porque a gente faz coisas difíceis, juntos. A gente se ajuda, entendeu? Então, pô, se você não tá nessa pilha, não é um lugar pra você realmente. Exato. Vai ter outros lugares. Mas, cara, se você se importa, se você quer ser o braço de empreendedor, cara, é difícil. A barra é alta. Pô, você quer? Então, vem com a gente. Então, é isso. Assim, agora, essa pessoa tá na liderança. Cara, quando você contrata um líder, eu acho que você tem que ser mais cuidadoso ainda. Total. E aí, eu acho que ele pode influenciar negativamente sua cultura. Total. Por isso que a gente agiu rápido. Entendeu? Isso. Não, total, sem sombra de dúvida. Ainda mais porque é uma pessoa que tem um pouco mais de poder, querendo ou não. Sim. E ela é exemplo. Sim, exato. Aí você começa a criar essas coisas que estão nas outras camadas e fala assim, tá bom, mas eu tava aqui antes e eu sempre aprendi a operar dessa forma. Por que agora entra uma pessoa que tá operando de uma outra forma? Tá mudando alguma coisa? Então, assim, também tem que proteger a cultura de certa forma e não deixar criar essas... mas agora é aqui, agora é aqui. Isso antes era... definitivamente errado. Agora, é um pouco errado. Sabe? Então, assim... E eu acho que é muito importante, porque quando você alinha e tá todo mundo muito alinhado aqui, ela vai destrinchando pra baixo. Sim. E uma coisa que eu acho que é muito bonita também é quando você vê a cultura enraizando de baixo pra cima. Eu acho mágico. Porra, isso... Cara... Isso é animal. Isso é lindo, cara. E daí você vê líderes só olhando e fala assim, gente, mas eu tô assim de picuinha aqui, né? Olha a galera que... Puta exemplo pra mim, te dá força, assim. Você fala assim, meu, get your shit together, sabe? Assim, isso eu acho muito poderoso. É muito poderoso, cara. É muito lindo quando você vê uma pessoa, cara, tomando decisão ou baseando a lógica dela do que ela tá fazendo na cultura. Nas nossas virtudes. Cara, isso é lindo demais, cara. Isso é muito foda. É o ultimate goal. Bom, deixa eu voltar agora. A gente tá aqui falando de alguns ingredientes, algumas coisas legais e tal, mas que acho que são fundamentais, assim, de ingredientes de uma boa empresa, de um bom empreendedor, do que é investable, do que você investiria. Sim. Mas, cara, Carol, você também é uma curiosa, você tem uma base de pesquisa também bem legal. E uma coisa que a gente tava falando recentemente é dessas ondas de tecnologia. Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso e qual que é a onda do momento. Qual que é esse grande trend de tecnologia que a gente está vendo no mercado atual? Olha, boa pergunta. Eu acho que eu acho muito engraçado porque essas ondas de tecnologia não é que elas surgem da noite pro dia. O que surge da noite pro dia, esses grandes breakthroughs é quando elas se tornam cada vez mais perto
do consumo e da acessibilidade. Acho que é aí que é um negócio que você fala assim, cara, uou, né? Porque enquanto isso ela tá ainda numa fase embrionária. Não é que ainda não existia, mas ela ainda não estava pronto para a democratização, digamos assim, para utilização. Então, se a gente escolher uma agora, AI. Eu vou fazer, eu acho que um paralelo entre VR e AI. Há uns 6 anos, mais ou menos, 5 anos, tinha uma apresentação do Andreessen Horowitz que era muito engraçada. Muito engraçada, não. Muito curiosa. Que ele ia colocando as ondas de AI, de tecnologia, assim, né? Então, a gente tinha AI, a gente tinha crypto, tinha VR, e AR, immersives, e tinha IoT. Aí você olha, VR. Pegou? Não pegou. A meta que o diga. Então. Pivotou pra ele. Mas assim, o que aconteceu? Você tinha muitas dificuldades, tanto de hardware, acessibilidade, porque é muito caro, a experiência não era muito boa, você não tinha um ecossistema de desenvolvedores que conseguiam utilizar e acessar as grandes plataformas onde você conseguia criar conteúdo para as pessoas consumirem. Então, o ciclo de aplicabilidade dessa tecnologia, ele não foi fechado e ele não conseguiu criar um ecossistema para que ele crescesse e daí democratizasse. Perfeito. Tá? Então, quando eu falo do ecossistema, é o quê? É o investidor, é o desenvolvedor que cria o conteúdo, é os tools para esse desenvolvedor, você tem que criar esse ecossistema. O que aconteceu? Aí o negócio não foi, porque isso não... Ele não chegou nesse ponto de maturação. Quando você olha para AI, que agora todo mundo fala AI... Cara, AI sempre tava aí. Assim, não é nada... tipo, nossa, surgiu agora. Mas o que aconteceu? Você tem uma startup, na verdade, que isso é muito curioso, de um brasileiro, acho que poucas pessoas sabem disso. Se não me engano, ela chama Bonsai. Que é um brasileiro que vendeu uma startup de aplicação de AI para a Microsoft há uns 4, 5 anos atrás. Qual que era a grande tese dele? Ele falou assim, olha, eu tenho vários papers de AI, assim, geniais na universidade. Todos os PhDs estão fazendo várias coisas iradas. Mas eu não consigo aplicar isso no meu dia a dia. Eu tenho um lagging de 4 anos. O que a startup dele fazia? Ele falava assim, onde é que estão esses papers que já estão mais perto de 2 anos para eles serem aplicáveis? Ele identificava elas, acelerava e aplicava nos business. Ele era um acelerador de aplicação de AIs, de forma bem simplista. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque esse é o grande desafio dessas grandes ondas de tecnologia. No momento que ela consegue ser aplicada e você consegue pegar o ChatGPT e usar tanto você como usuário, falando assim, nossa, eu preciso... São um exemplo bem tosco. Preciso fazer um discurso para um casamento, eu não tenho a menor criatividade, eu jogo 30 mil palavras ali, ele resolveu o meu perrengue do meu dia a dia. Ou até como eu vou usar a inteligência artificial para reduzir o meu custo dentro da minha empresa com time de CS, por exemplo, ou que seja, aí que você gera, tipo, um boom absurdo. E aí você fez, tipo, um breakthrough, porque você democratizou, você escalou e você permitiu que esse ecossistema inteiro consumisse essa tecnologia e daí o que você tá acontecendo? Você tá retroalimentando ela e ela vai escalando. Tanto que agora você vê todas as grandes também falando que as próprios chats GPTs delas. Então, assim, quando você olha, você fala assim, cara, animal. Essa tecnologia foi democratizada, eu tenho acessibilidade dela. Mas agora, como que eu trato ela? Como que eu aplico ela efetivamente no meu dia a dia? Se eu tô fazendo um business que é AI-based, qual que é a minha barreira? A barreira é mínima. O grande lance é o seguinte, como que AI, on top of, ou como em estrutura de algum diferencial muito grande vai explodir? Eu acho que é aí onde uma das coisas que os empreendedores têm que pensar muito bem. Se você tem um canal de distribuição muito poderoso, que, ok, acho que todos os founders querem um super canal de distribuição. Esse é o sonho de todo mundo. Sonho de todo mundo. Não tô falando nada bizarro aqui. Mas assim, cara, AI por AI
é muito assim, como que você vai aplicar isso? Como que você vai pôr isso no seu dia a dia? Como que você une esse seu canal de distribuição para gerar esse diferencial absurdo? Quais são os layers que você põe on top desse AI, dessa máquina que você tem? Então, e a única coisa é que isso ganhou uma escalabilidade muito grande e um speed muito absurdo. E aí é tudo muito, muito rápido. Então, assim, o que acontece é, os diferenciais diminuem e você vai ter que ser criativo para achar outras formas. E aí que o lance da motivação com o cliente é tão importante quando você nail ele. Porque, assim, a AI vai mudar a motivação, porque o seu cliente realmente está ali, aquele negócio do Uber ou do Trust. Então, assim, como que você soma tudo isso e usa AI ao seu favor? Então, AI tá aí, mas assim, gente, AI tá aí há um bom tempo, sabe? Não é também uhul. Mas é o acesso a ela. Boa. E aplicação. Assim, eu gosto muito dessa visão das grandes ondas de tecnologia e tudo tem uma dimensão do timing também, né? Então, a gente aqui mesmo, a gente nasceu como um business de internet 2.0, digamos assim, né? Essa parte mais de um pouco de infraestrutura. E, cara, a gente está se tornando cada vez mais uma empresa de AI. E esse negócio que você contou, ele é bem interessante porque AI é um conceito que veio dos anos 60, tá? E nessa época, a capacidade computacional e o volume de dados era muito menor. Uhum. E você tinha, né, o chamado fork in the road. Tinha um caminho que era um rule-based tech, né? Tecnologia baseada em regras, que é a programação que a gente conhece hoje, né? O if, né? Ali, né? If that, then. Uhum. Então, beleza. E você tinha o AI. Cara, naquela época era virtualmente impossível você causar um impacto, porque a capacidade computacional naquela época era muito limitada, assim como os dados. Então, acho que chegou no momento que é o timing perfeito. Agora, eu acho que realmente AI é a tecnologia do momento versus qualquer outra coisa. Web 3.0, qualquer outro. Cara, eu acho que é AI. Por quê, cara? A gente chegou no momento de shift, na minha opinião, que é, cara, impossível de negar e de voltar atrás. Que é o quê? Cara, o volume de dados que a gente tem, a capacidade computacional, inclusive a partir do cloud, que foi uma visão essencial. E, por fim, o talento de engenharia, que o talento de engenharia, ele é que constrói o modelo. E quando a gente construiu esse modelo, que é esse Generative AI, cara, aí a gente chegou num ponto, cara, que virou quase que uma eletricidade. Sim. Que aí é um outro momento também. Quando a gente chega nesse momento que é o breakthrough, aí, cara, eu vejo o seguinte, cara, agora eu não me vejo e não vejo, cara, ninguém em sã consciência querer competir com os grandes LLMs. Pô, vou competir com o Google, vou competir com a Microsoft, com esses caras que podem contratar todo o talento do mundo para construir um modelo, né, generalista. Cara, é impossível. Então, eu acho que o próximo trend é realmente aplicações, né? Jobs to be done, né? Tarefas ali que você vai continuar a precisar independente. Você pode mudar a forma, como é o nosso caso aqui. Pô, a gente faz back-office as a service, contabilidade, etc. Vou mudar a forma como eu presto serviço, mas você vai continuar necessitando dele, né? E também com uma aplicação de dados que eles sejam a sua barreira de entrada. Então, esse dado tem que ser só seu. Pô, eu tenho um dado dos meus clientes, né? Pô, que eu posso gerar insight para eles, quanto que eles estão gastando em cada categoria, né, de despesa deles, eu sei, pô, qual que é a taxa de inadimplência deles, eu posso ajudá-los a melhorar a sua política de cobrança, né, eu posso gerar insights aqui e melhorar, né, a saúde financeira deles a partir dos dados e do trabalho que eu realizo para eles. Isso eu acho que é poderoso. E eu acho que os empreendedores, né, que vão ter sucesso na manhã é quando eles pensaram o seguinte, cara, beleza, esse é o meu modelo de negócio. AI vai acontecer, a gente vai ser um AI-driven, um AI-based world, na minha opinião. Se for isso, como é que eu preparo o meu negócio para sobreviver nesse contexto? Eu realmente acho que, cara, todo mundo tem que começar a pensar nisso. Eu acho que grandes empresas vão nascer nos próximos anos a partir disso. Sim, mas eu só tenho um comentário no que você falou da questão dos dados, porque eu acho que a grande beleza é que você consegue enriquecer os seus dados que são proprietários com dados de bases terceiras. Agora você tem uma interconectividade entre bases de dados e acessos que ela exponencializa isso ainda mais. Então,
isso acho que também é muito... Isso dá muita escala para o que você quer fazer, entendeu? Eu acho isso muito poderoso. E aí, outras vezes você falou do empreendedor, né? Empreendendo AI. É muito curioso, porque assim, uma coisa que você tem que ver também é se o seu mercado também tá preparado para isso. Perfeito. Porque tem mercados que não estão preparados para você ter aquela camada de AI tão profunda. Por quê? Porque muitos deles, ou você não vai ter o talento e tudo mais, mas muitas vezes não tem nem uma infraestrutura de base, não tá nem digitalizado ainda. Perfeito. Então, a mesma coisa assim, cara, não tem como você pôr uma... Sabe, o cara não tem ainda musculatura. Então, eu te dar um exemplo, eu acho que eu já até comentei isso com você uma vez. A Valor, ela é um fundo cross-border, certo? Sim. Eu invisto tanto nos Estados Unidos, em outras regiões do mundo e no Brasil. Então, eu tenho uma possibilidade de arbitrar essas ondas de tech de acordo com a maturidade do mercado. A gente investiu em uma startup que chama Iterative Health nos Estados Unidos. E eles usam inteligência artificial para analisar as fotos de endoscopia e tudo mais, para você falar, isso daqui é tendência mais de ser câncer, isso e tudo mais. É super interessante. Estruturaram todas essas... Depois de fazer tanto exame, você começa a estruturar uma base de dados, você fala assim, cara, essa imagem com esse remédio, esse perfil do paciente e tudo mais, geralmente dá isso. Eles pegaram toda essa infraestrutura, chegaram no FDA e falaram assim, cara, isso daqui vai acelerar todo o seu processo de análise de novos medicamentos e trials e tudo mais. Eu não conseguiria fazer isso no Brasil. Perfeito. Hoje. Porque o Brasil, ele ainda não tá digitalizado. O sistema de saúde ainda não tá digitalizado. E não tá suficiente para isso. Eu não tenho no meu dia a dia, eu não tenho essa penetração ainda de tecnologia e eu não tenho essa digitalização do sistema. Perfeito. Então, se eu colocasse uma AI gigante aqui, assim, o que ia sair daqui? Entendeu? Não dá. Eu ainda não tô pronta para isso. Então, eu acho que isso também é uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, agora eu vou pôr AI em tudo. Não, calma. Tem que ver o contexto, né? Tem que ver o contexto, tem que ver o timing. O seu cliente vai impactar o seu cliente no fim do dia? Vai impactar na eficiência do seu business, de certa forma? Então, eu acho que tem que ser um pouco perspicaz para você chegar e falar assim, olha, vamos ver assim, como que eu vou usar isso exatamente? E uma vez que faz sentido, como que vai ser um diferencial para mim? E como que eu vou me blindar dos outros? Voltando para a questão da distribuição. Distribuição, assim, eu acho que quando você tem um canal muito único e meets muito, muito único, assim, você consegue nail it, você consegue manage o CAC, aí você bota no seu produto um AI, ou fazer alguma coisa assim, aí você... Porque senão, assim... Justo. Se você quiser só o buzzword, sou um bicho de AI, cara, não tem nada, não tem dado, não tem... Não, cara, não aí adianta. vai ser pego na curva muito fácil, né? Tem que fazer sentido, tem que ter aplicação contextual. E não Faz é todo só pega na sentido. curva, ele vai perder tempo. Sim, Ela vai sim. perder tempo, assim, tipo, por quê? E dinheiro, viu? Porque gasta. Exato. Aí fala, nossa, eu vou pôr 30 engenheiros de AI que eu tirei lá da universidade. Eu falo assim, bicho, mas assim, você sabe adquirir um cara? Não, então calma. Exato. Sabe? Bom ponto. Vamos ali, Tem entendeu? margem o seu negócio, mais positivo. Quanto tem? Mas Tem perguntas mais profundas. É. Bom, Carol, 2 últimas perguntas antes da gente chegar no nosso bate-bola jogo rápido. Cara, muito se tem dito sobre o inverno das startups. É fato que a gente viu aí desde 2021 foi, né, a farra dos valuations, né? B-Hub nasceu nessa época aí, mas a gente foi santo, tem vasta maioria do caixa ainda tá, né? Fernando aí, nosso CFO aí, tá fazendo um ótimo trabalho aí de fazer esse caixa render, a gente tem uma boa pista. Sim. Mas a verdade é que, assim, esse contexto ali de 2021 mudou completamente. E a gente viu algumas das principais empresas de tecnologia, não só no Brasil, mas no mundo, terem um valuation reajustado drasticamente, assim como uma diminuição muito forte, né, no volume, tanto de negociações, né, de rodadas, quanto também no volume de aportes. Então, queria que você contasse um pouco sobre isso e quando você acha que vai melhorar.
Nossa, me avisa. Eu também não tô sabendo quando vai melhorar. Pô, tem gente que tá falando que já tá começando bounce back aí, é só pra AI ou mais profundo? Conta pra gente aí, Não, mas brincadeiras à parte. As empresas de AI estão conseguindo, tipo, levantar mais do que as que não. Então, assim, não é que... Mas... Estratégia aí pro pessoal aí. Fica a dica. Mas, bem, vamos lá. Então, como que tá o cenário, mais ou menos, né? Eu acho que, assim, tem algumas coisas que acontecem. Então, vou tentar separar um pouco em stages e regiões. E alguns big trends. Então, uma coisa que acontece você tem as empresas que são mais later stage, que estão mais perto do mercado de IPO. Essas, assim, tá tudo congelado e elas precisam crescer dentro do valuation delas. O que quer dizer congelado? Ninguém tá fazendo muito investimento de growth pesado. Growth, eu tô falando do growth mesmo, né? Pre-IPO. Por quê? Porque esse é um fundo que precisa dar retorno em 2 anos. 3. 2. É curta a janela dele. E ele não tem nenhuma visibilidade de exit. Então ele fala assim, bem, vamos segurar um pouco aqui e os múltiplos estão lá embaixo. Esse cara, geralmente é o cara que ele também faz investimento em equities. Então assim, por que ele vai investir numa startup growth esperando que o IPO consiga entrar se ele pode comprar uma ação mega barata? Então, você tem um trade-off ali. Não tô falando que a maioria dos fundos de VCs de growth são isso, mas assim, não de VCs, de investidores de growth são isso, mas muitos são. Então, o que acontece? Quando você olha para growth, ele tá travadinho aqui. O problema é que se o grandão faz isso impacta para todos, para a cadeia toda lá embaixo. Então, quando você desce mais ali pro Series B, C, hoje o grande desafio é o seguinte, e a maioria delas estão bem capitalizadas. O lance é o seguinte, você precisa começar a fazer algumas perguntas. Você realmente entende bem o seu Unit Economics e conhece ele assim, realmente, genuinamente? Você sabe as alavancas do seu business? Sim ou não? Você inclusive, tem visibilidade sobre elas, né? Sim. Porque parece simples, mas, cara, não é. Não, quando você pega nível... E eu acho que isso é uma coisa, assim, empreendedor bom, foda, é aquele que, tipo assim, entende exatamente como funciona o Unit Economics. Não é, vou blend o CAC, vou misturar um ICP com outro ICP. Deixa eu ver no nível de ICP. Você sabe exatamente. Se você não tá perdendo dinheiro tentando entubar nesse ICP porque você acha que você vai conseguir a venda... Vou puxar a sardinha. Pessoal, conheça o empreendedor. O Hub do Empreendedor da B-Hub é de graça. Ele vai te dar muitas dessas métricas que a Carol tá te falando. Vai te ajudar a entender melhor, né? A ter visibilidade financeira sobre a saúde do seu negócio. Vale a pena, é de graça. Você pode conhecer nossa contribuição para o ecossistema nesse momento. Boa. Ainda bem que vocês fazem isso. Mas assim, então assim... Tem um momento agora de, assim, realmente entender a fundo mesmo. Porque eu acho que tava tudo tanto corrido, vamos levantar uma hora que não pare. E olha, tipo, na moral, sabe? Olha no detalhe. Vai nível a nível, seja o mais crica possível em analisar essas informações. Então, eu acho que esse também é um segundo ponto. O terceiro, que para as que ainda conseguiram levantar, é assim... E as que são maiores, né? Esses Series Cs, como que eu vou conseguir crescer no valuation que eu levantei lá atrás, ou seja, sustentar esse valuation, porque vamos lá, né? Finge que eu levantei, sei lá, 100. Eu tinha 100 milhões de dólares. E eu levantei com 1 milhão de dólares anualizados, meu múltiplo foi 100. O mercado agora tá pagando 10. Como que você vai fazer para que você seja valued a 10x? O valuation, ou você abaixa o valuation, ou você sobe sua receita. Não tem mágica. Perfeito. Porque o 10x é o mercado que está falando lá no public markets. Tudo bem. Meu potencial de crescimento é maior, meu mercado ainda é maior. Ok, mas assim, você vai mudar o quê? De 10 para 15? Você não vai mudar para 100, para os 80. Então, assim, você precisa crescer nesse valuation. Então, você precisa crescer o seu business. Mas como que você vai crescer isso com a maquininha mais eficiente possível? Porque aí que é o ponto. Muita gente fala assim, cheguei no Unit Economics. Tudo bem, mas o que você fez? Demitiu metade do time. Você não vai conseguir crescer.
Então você meio que força em Unit Economics pra aí todo mundo falar assim, não, já cheguei, tô good. Não, você não tá, é totalmente fake. Entendeu? Aí você vai entrando num death spiral, assim. Então você tem que prestar muita atenção com isso, porque muitos falam assim, consegui. Não, você não sabe? Então isso também precisa prestar atenção. Então esse tá o mundo do Series Bs. E em relação ao volume de deals, tá baixo, mas a gente tá, até na Valor a gente tá fazendo bastante ultimamente. Tá bem, bem ativo. Mas aí, não vou ser, né, naivo com vocês. Aí Tem que ser empresas boas e o valor tem que ser bom. Bem bom, entendeu? Porque por que o mercado tá pagando 10 e eu vou pagar 100? Não tem a menor lógica. E quem é trouxa sou eu. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse ajuste. Então, os deals, acho que sim, eles estão acontecendo. Mas, de novo, bons ativos e preços justos. Aí, quando você vai mais pro early stage, então eu tô falando de seed para Series A, aqui é onde eu acho que tá tendo um dos maiores... É muito tricky. Porque o que acontece? Quando você faz o pre-seed, você tá contando com o seu seed com o Series A. Pra te dar aquela alavancada. Não dá agora mais só pra... provei que o cara tá disposto a pagar 100, entendeu? Ou tipo aquelas métricas iniciais no seed, você fala, conseguiu engajamento, consegui X números de usuários. Agora a exigência do Series A tá descendo pro seed extension, entendeu? Então assim, tudo desceu. A régua, não é que a régua de qualidade subiu, mas o tipo de métrica que você quer ver mudou também. Então não é agora só engajamento. Só user. Agora eu quero ver os seus cohorts. Agora eu quero ver o quanto de margem que você consegue colocar. Agora eu quero ver se você conseguiu realmente validar e minimamente escalar os seus assumptions dos seus unit economics. Então, essa galera que tá entre o seed e o Series A, ela achava que só uma coisa dava, mas não dá. Então, assim, tem que voltar para casa e falar assim, ou no seed lá no começo, eu tenho um business model que me permite chegar perto do break-even com pouco capital? Porque muitos business models que foram investidos no seed pre-seed não tem. Eles precisam de capital para crescer. Muito. O business model não permite isso. Esse é o ponto. Ele não permite. É aquele negócio que é o seguinte... Tem business model que se você forçar muito break-even, é aquele negócio assim, cara, se eu fechar 2 contratos, 3 contratos... eu já consigo sustentar um mínimo time aqui e um top line e eu seguro a barra. Mas tem uns business models que não dá. É tipo, é CAC, é growth na cabeça, eu preciso de escala, ele não sustenta. Por isso que alguns enterprise softwares, você fala assim, todo mundo gosta de enterprise softwares. Desafio absurdo. Mas nesses momentos de que eu não tenho muito capital no mercado, é esse negócio, fecha 2, 3, segurei a bucha aqui, entendeu? Até o mercado voltar. Perfeito. Então, eu acho que é aqui onde o sangue, assim, a preocupação tá pegando bastante. Agora, quando você fala de pre-seed mesmo, continua daquele jeito. Mas os valuations também não... Não sei, será mais ou menos isso. Agora, você fala, quando o mercado vai voltar, você conversa com alguns fundos gringos... O que você tem, né? Você tem uma pressão muito grande que eles precisam deployar o capital, que eles levantaram fundos bem grandes, tipo 7 bi, 9 bi, e você tem uma régua, né? O fundo de VC, quando ele capta, ele precisa deployar em 2, 3 anos. É isso que os LPs estão pedindo dele, senão ia deixar na renda fixa. Sim. Alguns estão renegociando, mas assim, esse dinheiro ele vai precisar entrar em algum momento. Agora, o que a gente não sabe é como ele vai entrar. Então, existe uma pressão de volta? Existe uma pressão de volta soon. Tem alguns deals acontecendo? Tem. Mas assim, não tá nem perto daquele fluxo que tava antes. E qual que é a dica que você dá para os empreendedores nesse momento? Eu? Ai, meu pai, escuta o podcast em velocidade 10. Esse aqui que a gente falou agora, que tá tudo nele. Não, tô brincando, mas... Eu acho que a dica é assim, se você tá criando... Eu acho que depende do nível do empreendedor, em que momento que ele tá. Se você tá criando um business do zero... Lembre-se que não temos muito capital por aí. Então, faça um business model que ele consegue já se pagar no day one, de certa forma. Eu tenho esses assumptions que ele gera receita. Que ele gera receita e ele tem essa infraestrutura, entendeu? Ele permite. O business model
permite que tal coisa aconteça. Perfeito. Rode com pouco capital. Acho que quando você tá no Seed Series A, é assim, galera, vamos reorganizar a casa aqui pra ver como que a gente sobrevive. E agora, no B, no C, no D, é assim, vamos ver como que a gente grow up no valuation. E overall, acho que são as coisas de sempre. Manter o relacionamento com os fundos, manter a sua reputação, olha pra dentro de casa, tenha controle das suas métricas de verdade, não é um dashboard, assim, cara, olha no detalhe, assim, porque se não faz isso, só vai te ajudar, entendeu? Então, acho que é back to basics, realmente. Ver quem tá no seu time, se sua empresa não tá muito inchada e você não tá se enganando, você fala, é tech, não, é um montão de gente que tá fazendo ali, entendeu? Então, assim, olha direito para os ratios da sua companhia, o que você tá fazendo, se realmente tá... Não se engane, sabe? Acho que é um pouco por aí. Bons conselhos. Bom, chegamos aí no final do nosso bate-papo. A gente tem esse bate-bola rápido aqui. Ai, meu pai, vai lá. Bora? Medo. Bom, segura na cadeira aqui. Nada, suave. Pra gente começar aí, quem é o empreendedora que te inspira? Que me inspira? Uou. Ai, meu Deus, não posso escolher no Todos os portfólio da VAR. Então, se eu escolher uma, vai rolar uma ciumeira absurda. Pode ser histórico, pode ser histórico que já não é mais. Algum, não sei. Pô, vocês investiram no André Street. Gente, por exemplo. Cara, Walt Disney, eu sou pirada nele. Boa. Acho Foda. um gênio. Foda. Walt Disney. Ele foi bruto. Boa escolha. Bom, seu livro favorito? Tô no começo dele, mas eu tô amando, que é o 48 Leis do Poder. 48 Leis do Poder. Vou te ser sincero, eu já li, não gostei, acho que é Robert Greene, né? É. Cara, eu achei ele meio sujo, assim, meio político. Acho que, assim, são grandes verdades, né? Acho que é assim que o mundo funciona, mas eu não tive prazer nenhum de ler, sinceramente. Sério. Eu acho que é a verdade nua e crua, mas é meio torpe. Eu acho muito bom que ele me faz refletir muita coisa, ele me provoca intelectualmente. Por isso que eu tô tão, assim... Não, eu acho que é um livro que, cara, o empreendedor tem que ler. Eu li porque eu acho que é assim que o mundo funciona. Mas é triste que funcione assim. É triste que funciona assim. Totalmente. Concordo. Extremamente, mas tá tão instigante que fala assim, gente, aquilo. Não, é verdade. Você vê que fala, cara, é exatamente assim que o mundo funciona. E não tem como lutar contra isso, infelizmente. Infelizmente, exato. Vai. Então aqui, né? Boa dica. O mundo não é cor-de-rosa. É. Infelizmente. É igual o 12 Rules for Life. O melhor é que eu escolho o Walt Disney. É verdade. 48 leis do Completamente. poder. É a pessoa de humanos, né? Um paradoxo ambulante. É isso, tudo guerra, relações internacionais, tô pintando. Mas vamos lá. Bom, uma frase que te inspira na vida ou no mundo do empreendedorismo? Uma frase? Gente, não sei. É tipo um quote, assim? Ai, meu pai. Eu tenho que inventar um quote? Não sei. Pode citar, pode ser. Não sei. Foca no seu negócio, a gente cuida do resto. É um bom moto. Contrate birra, que ela vai te salvar. Não te deixará na mão jamais. Não, brincadeira. Não, quer pular? Pode pular, Ju. Não, eu acho que... Não tem uma frase, mas eu acho que é... honestidade intelectual acima de tudo, assim. Boa. Com você mesmo. Boa. Pra você não cair no seu próprio... Porque a gente cair no próprio trap é 2 segundos. Total. Você cria a sua realidade, você vai acreditar nela e você vai indo. Então, Radical Candor, né? Muito bom, Carol. Muito bom. No meio dos 48 leis de poder e Walt Disney. Muito bom, mas a frase foi boa. Agora mais light. E o meu série? Série. Não, mas qual? Qual? Putz. Que eu recomendo? Que você gosta. Não. Eu tô viciadérrima que eu tô vendo Poderoso Chefão. Genialidade. Poderoso Chefão? Uhum. Mas é um filme. Sim. Mas são os 3.
entrar aqui entendi. na série, vai, são 3 Porra. continuidades. Porra, isso aí, Coppola at his best. Não, Aí, é cara, não tem bizarro. como negar, um dos melhores filmes ever. Eu tô olhando de novo assim, gente, mas assim... Qual é melhor, 1 ou 2? O cara é... Olha que o De Niro mandou muito no 2 também, hein? Foda. mas assim, cara, o 1 pra mim foi... Clássico dos louco. clássicos. Nossa, genius. Justo. Boa. Maior acerto da sua vida profissional? O maior acerto da minha... boa pergunta. Meu maior acerto foi reconhecer pra mim mesma que eu tô na carreira correta. E ficar tranquila em relação a isso. Não ficar fritando. Tipo, eu reconheci, embrace it. Eu gosto muito e... Boa. I love it. O que eu escolhi é o meu maior acerto. Bacana. Olha aí. Grande investidora de Venture Capital aí, Carol Lacombe. Muito boa. E a maior bola fora? Nossa! Ter demorado pra ver isso. Nossa! Bola fora, várias! Aquele investimento lá, putz. Nossa, brincando, tô não. inventando. Tenho... Acho que é mais bola fora do que bola dentro. Mas conta uma aí, uma brava. Uma brava? De investimento? Não, pode ser de qualquer coisa. Maior bola fora da sua vida profissional. Cara, eu acho que é meio que uma autocrítica, assim. Tá 101% presente em tudo que eu faço. Isso é muito ruim. Isso é bola fora pra você e pros outros, assim. Com você mesma, sabe? Uhum. É você se autotraindo, assim. Isso é uma bola fora. Bem grande. Você tem que estar full. Você tem que estar, tipo, prestando 100% de atenção. Você tem que estar presente 100%. Não dá. Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se caracteriza exatamente na bola fora que você quer, mas como Pode uma ser. autocrítica, assim, como um ponto, eu acho que é meio que por aí, assim. Muito bom, faz sentido. E agora, mais light de todos. É. Essa aí todo mundo já sabe, O né? quê? Seu hobby. Eu vou fazer kite. Tô indo hoje. Aí, ó. Carol aí, vou te falar, uma pessoinha fácil nas praias aí do Ceará aí. Carol, grande atleta do kitesurf aí brasileiro. E pintar também. As duas coisas que eu mais pintar gosto também. de fazer. Boa. Bike você já desistiu, né? Então. Não, a melhor coisa. 4h30 da manhã. Já foi. Quem sabe, né? Não posso negar, mas... Uma outra vida. Quem sabe. Bom, doutora Maria Carolina Lacombe, muito obrigado pelo papo, pela aula, pela parceria de sempre. Eu que agradeço. Prazer ter essa conversa com você. E obrigado aí pela transparência em contar, abrir o jogo aí, que pra gente, como empreendedor, muitas vezes, né, é difícil a gente entender, ler, pensar, entender como é que o outro lado da mesa tá pensando. Então acho que foi valiosíssimo esse papo aí. Obrigado pela abertura. É sempre uma delícia, eu adoro. Muito obrigada, thanks, Jorge. Obrigado você. Obrigadão.